E o tema da live de hoje é a oportunidade de planejar, escolher e executar. Através do planejamento, aprendemos a fazer as escolhas e, claro, nós temos que partir para a execução. E eu acredito, pessoal, investidores, investidoras, aspirantes a investidores, aspirantes a investidoras. Aliás, parabéns para todas as mulheres. A Bolsa de Valores tinha, no ano de 2020, quase 1 milhão de mulheres investidoras. Olha só que legal, olha só que bacana, em torno de 30% das investidoras. Segunda tática de enriquecimento do rei Salomão: planejar, escolher, executar. Existem algumas lições de Salomão que nos ensinam que esquecer de planejar não vai nos levar à riqueza. Eu vou ler um trecho de Provérbios que foi escrito por volta de 3.000 anos atrás e que muitas pessoas ainda não aprenderam até hoje. E esse trecho, ele narra a necessidade de planejar para aprender a escolher e melhor executar suas estratégias de enriquecimento. Então vamos lá, vou colocar na tela aqui para você. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Mais um trecho da sabedoria do rei Salomão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Olha só, presta atenção que ele está falando sobre conselhos e ligando com planos. Então os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Gente, pegaram esse finalzinho? Quem sai à guerra precisa de orientação. Por quê? Porque quem sai à guerra está correndo risco de vida. Ou, hoje em dia se fala, risco de morte. Então é uma coisa muito séria. Então quem sai à guerra precisa de orientação, e Salomão diz que os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Na sua vida financeira, se você quer fazer planos, segundo a sabedoria de Salomão, os conselhos, e claro, bons conselhos, conselhos sábios, são importantes para você sobreviver a guerra de aprender a fazer o seu dinheiro ter rentabilidade e você ter segurança, o que é um grande desafio para a maioria dos brasileiros, porque na verdade muitas vezes a gente acaba mal conseguindo. A realidade geral, a realidade da maioria dos brasileiros é que eles mal conseguem pagar as contas e acabam tomando mais e mais empréstimo e vira uma bola de neve contrária. Ao invés de investir para acontecer a bola de neve dos juros, eles fazem, eles ou nós, enfim, ou você, fazem empréstimo e viram uma bola de neve contrário. Ao invés de receber rendimentos, você paga muito mais juros para o banco. Ao invés de receber juros, paga juros. E isso eu considero que é uma verdadeira guerra. Então, se você está na guerra, eu entendo que, segundo a sabedoria de Salomão, você precisa de orientação. Eu já precisei, eu continuo precisando da orientação dos meus mentores e tenho certeza que você precisa. Agora deixa eu contar uma história aqui para vocês. Quando um piloto de avião, eu não sei se vocês já andaram de avião, já andaram de aeronave, mas você consegue imaginar que quando um piloto de avião está indo para o seu destino. Então, por exemplo, ele quer sair de São Paulo e ele quer chegar lá no aeroporto internacional, sei lá, de Orlando, nos Estados Unidos da América. Então, quando um piloto de avião está indo para o seu destino, ele, o piloto, sem utilizar equipamentos de navegação, ele não consegue sair de São Paulo e visualizar, esse exemplo que eu dei, o aeroporto internacional de Orlando. Ele não consegue. Tecnicamente é impossível o olho humano visualizar tantos quilômetros à frente, mesmo que ele esteja
voando um pouco mais alto. Da mesma forma, para contextualizar também, quando você está andando na rua, estou andando na rua, vou na padaria, vou no mercado, talvez você não consiga ver todo o caminho que você precisa percorrer. Claro, se você sai da sua casa e o mercado é tão perto, né? Às vezes é do outro lado da rua, você consegue visualizar. Mas se o mercado, ou a padaria, ou o local que você quer chegar, a praça, fica a 2 esquinas, por exemplo, da sua casa, você não consegue ver o destino, você não consegue ver o local onde você quer chegar. Um outro exemplo para contextualizar, e aí sim eu vou dizer onde é que eu quero chegar. Quando você anda de carro à noite, por exemplo, você vai precisar ligar o farol, e o farol baixo ele ilumina em torno de 150 metros e o farol alto ele ilumina de 350 a 400 metros, ou seja, você não consegue ver todo o seu destino. Se você quer chegar daqui a 10 km, 100 km, você vai conseguir visualizar no farol baixo em torno de 150 metros e no farol alto, claro que vai depender se o veículo tem farol de xenon, se o veículo é um Fusca ou se o veículo é uma BMW, mas regra geral é um veículo médio popular, ele vai iluminar no farol alto de 350 a 400 metros. Mas o fato é que, por que eu contei esses 3 exemplos? Você não precisa ver todo o caminho para escolher as ruas, né, corretas que você deve percorrer. Mas você tem que planejar para onde que você quer ir. Você tem que escolher qual que é o melhor caminho para aí sim você executar essa sua viagem, né? Seja a pé para ir na panificadora ou no mercado, seja de carro, né? Seja de avião, seja de bicicleta ou seja lá o que for. Então a minha pergunta agora para você e deixa eu colocar na tela que agora eu vou conseguir contextualizar. A minha pergunta para você primeira pergunta, então são 3 perguntas que eu quero fazer para você começar a refletir. Pergunta número 1, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Então, aonde que você quer chegar com o dinheiro? Aí você já começa se imaginando com esse dinheiro. Aonde você quer chegar com o dinheiro que você vai conquistar com a sua organização financeira e com os seus investimentos? Outra pergunta que eu tenho para você, qual é a direção? Então, para qual direção você quer que as suas finanças caminhem? E a terceira pergunta qual é a quantidade? Presta atenção que essa última é uma das mais importantes. Qual que é a quantidade? Qual é o seu planejamento de quantidade de dinheiro para a sua vida? Gente, existe uma frase muito comum e ela é um pouco clichê, mas eu gosto de repetir porque ela é muito importante. Então eu fiz 3 perguntas. Aonde você quer chegar com o dinheiro que você vai investir e ter rentabilidade, segurança? Qual que é a direção que você quer que as suas finanças caminhem? É a direção das contas, das dívidas infinitas? Ou é a direção dos juros, né, dos dividendos caindo na sua conta? E perguntei qual que é a quantidade de dinheiro que você quer, que você precisa. E se você não sabe a frase clichê, mas é importante a gente dizer que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, uma das coisas que eu falei, a direção é importante. A segunda pergunta, a direção é importante. E a direção é mais importante do que a velocidade. Não adianta, se você está aqui em Santa Catarina, onde eu estou, e você quer ir para o Rio de Janeiro, não adianta eu sair na rodovia e pegar a rodovia sentido sul, andando a 150 km por hora. Porque em Santa Catarina, sentido sul, eu vou para o Rio Grande do Sul. Então a direção é mais importante do que a velocidade. A partir do momento que você acertou a sua direção no seu veículo e nas suas finanças,
Ah, a direção é essa. Então, Maicon, eu vou imaginar assim, eu vou saber aonde que eu quero chegar, qual que é a direção e qual é a quantidade. Tudo isso a gente pode sintetizar como direção. E aí quando você sabe a direção, aí que você começa a acelerar. Senão você começa a acelerar que nem um louco, me desculpa a expressão, começa a acelerar que nem um louco e começa a fazer investimentos da forma errada. E aí você está na direção errada em uma alta velocidade, com grande risco de encontrar um poste pela frente. Não é verdade? Gente, eu vou falando aqui, tá? Vou conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembre que o tema da aula é a oportunidade de planejar. Então estamos falando sobre planejamento, escolher e executar. Bom, dito tudo isso, essa questão de onde você quer chegar, de direção, de quantidade, eu disse que você tem que saber qual que é a direção, né? Você tem que saber qual que é o caminho, porque se você não sabe qual que é o caminho, qualquer caminho serve. Mas, no entanto, todavia, eu vou facilitar um pouco para você. Eu vou facilitar a descoberta para o caminho de investir da forma correta. Vou te dar uma colher de chá e vou facilitar um pouquinho para você, já que você está aqui em busca de conhecimento. Aliás, parabéns por você estar se dedicando às suas finanças. Isso já mostra que você é diferente das outras pessoas que nesse momento não estão preocupados com seus investimentos. Então eu falei que eu quero facilitar a sua descoberta para o caminho de investir da forma correta, porque falar que falta planejamento, né, é muito fácil, né? Falar que a falta de planejamento ou a direção errada, se você for para a direção errada, você vai, enfim, não vai chegar no seu destino, é fácil falar, né? Tem um monte de vídeo na internet dizendo: ah, está errado, você não deve investir desse jeito. Tem um monte de videozinho. Por que eles fazem vídeo desse jeito? Porque eu faço a pesquisa e eu vejo que as pessoas acabam visualizando mais esses vídeos. Então, só falar que a direção está errada, talvez não vai te ajudar qual que é o certo. Você vai saber o que é o errado, mas vai acabar não sabendo qual que é o certo. Então, como que nós vamos construir um planejamento de forma clara para fazer as melhores escolhas e executar o nosso plano? Gente, um planejamento financeiro, um planejamento, assim como a nossa vida, um planejamento tem um começo, tem um meio e tem um fim, tem um destino. A nossa vida também, né? A nossa vida tem passado, presente e futuro, não é verdade? O passado você já conhece, você já sabe o que aconteceu e podem ter acontecido no seu passado coisas boas e coisas ruins. O presente é o que nós estamos vivendo agora. E aí eu te pergunto mais uma vez: como que será o seu futuro? Como é que você está envidando os seus esforços para coordenar o seu futuro financeiro? Vai ser um futuro de uma vida mais tranquila, fazendo coisas que você gosta, que você gostaria de fazer daqui a 1, 2, 5, 10, 15 anos? Ou vai ser um futuro de caos, um futuro de desespero financeiro? O futuro, gente, com certeza vai chegar. A gente não tem como não chegar o futuro. Ah, Michael, mas eu posso morrer, né? Pode ser que eu morra, pode ser que aconteça alguma coisa comigo e não chegue meu futuro. Sim, você pode morrer, é a única certeza que nós que estamos vivos temos, mas, porém, no entanto, todavia, as chances de você ficar vivo até 85 anos aproximadamente, se for mulher, né? E 78 anos, se for homem, são muito grandes, né? Então vamos arredondar. As chances são que você vai ficar vivo até aproximadamente 80 anos de idade. Já parou para pensar sobre isso? Então a desculpa que
Gente, essa desculpa aqui, eu posso morrer, eu não vou investir, não vou planejar a minha vida financeira porque eu posso morrer. Não é uma boa desculpa para fugir do planejamento financeiro. Se nós conseguimos planejar onde chegar fisicamente, né? Quer dizer, andando de carro, andando a pé ou andando de bicicleta, eu vou na padaria, eu vou no mercado, eu vou viajar de carro para tal lugar, eu vou viajar de avião, né? Eu vou para Orlando, por exemplo. Agora, na situação que a gente está vivendo é mais complicado, mas a gente consegue planejar fisicamente onde nós queremos chegar, não é verdade? Se o piloto de avião, por exemplo, que tem lá mais de 500 horas de voo, né? Voltando à questão ali do avião, e claro, também com auxílio de equipamentos e auxílio de uma equipe, se ele consegue chegar ao seu destino. Outra coisa, lembra que nós falamos sobre guerra lá no começo, na sabedoria de Salomão? Então, se uma pessoa que vai para a guerra, a gente viu que ela precisa de conselheiros para orientar as suas atividades, então perceba que nós conseguimos também direcionar o nosso destino, isto é, nosso destino no sentido de o nosso futuro. Então perceba que nós conseguimos direcionar o nosso futuro. Não temos capacidade de adivinhar, são coisas diferentes, tá? Quem acredita em adivinhação, tudo bem, mas regra geral eu entendo que a gente não tem capacidade de adivinhar, mas todos nós temos total capacidade de fazer um presente diferente, que nós estamos vivendo hoje, diferente, para aí sim acontecer, para aí sim nós elaborarmos um novo futuro. Se você é cristão, você sabe que Deus tem o controle de tudo, mas cristãos e ateus, todo mundo aí, se você for cristão ou se você for ateu, Deus tem o controle para os cristãos, né? Esse é o entendimento dos cristãos. Só que é o seguinte, independente de você ser cristão ou não, quem tem o volante para escolher os seus caminhos é você. Olha só que interessante. Gente, retomando um pouquinho o que nós vimos até agora. Nós vimos que os planos fracassam por falta de conselho. Inclusive, eu quero colocar isso na tela para você, que eu deixei preparadinho aqui. Nós vimos que os planos fracassam por falta de conselho. Também vimos que os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. Então, preciso planejar a minha vida financeira. Então, os conselhos, eles têm sim uma certa importância, aliás, uma grande importância. Obviamente, os bons conselhos. E vimos também que quem sai à guerra precisa de orientação. Agora, para você que chegou até aqui, qual que é a situação econômica que você quer estar no futuro? O que é o futuro, Maicon? Daqui a 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Um futuro com as finanças controladas, com o dinheiro rendendo mais, né? E você mais ganhando dinheiro do que você gastando, ou um futuro como vivem a maioria das pessoas, e é muito perigoso que isso aconteça, um futuro de descontrole financeiro e também de falta de dinheiro. Vejam, gente, que eu não estou falando, caro investidor, cara investidora, eu não estou falando aqui em você ser rico, em você ganhar dinheiro da noite para o dia, em você ser milionário. Ser rico ou ser milionário é uma consequência da sua organização financeira. É uma consequência de você cuidar da sua grana, cuidar do seu dinheiro e não ouvir o que a maioria das pessoas fazem. Então eu quero propor um primeiro exercício para você. Apenas ouça, não vou colocar nada na tela por enquanto. Você precisa sentar 5 minutos depois dessa live. Inclusive vou convidar você para se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Mas o que você tem que fazer hoje? Um exercício, tá?
sentar 5 minutos depois dessa live e pensar em 10 coisas que você quer fazer quando você tiver mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, Maicon? Mais dinheiro do que você tem hoje. Então você vai pensar em 10 coisas e dessas 10 você vai escolher 5. Escolhidas essas 5 coisas que você quer fazer quando você tiver mais dinheiro, começa a fazer um planejamento de como que essas coisas vão acontecer. Gente, é muito importante que vocês façam esse exercício. Quase 70% da nossa população, quase 70% dos brasileiros, não consegue guardar nenhum real, não consegue guardar nada, zero. As estatísticas dizem que apenas 2% da população investe na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Essa estatística está lá no site da B3, para quem quiser consultar. E desses 2% que já investem na Bolsa de Valores, muitos ainda investem errado. Por que eles investem errado? Porque eles estão aprendendo a investir. Esse é um processo natural de aprendizado. Então isso quer dizer que 98% da população no nosso país, aqui no Brasil, não sabe investir. E um outro número que é muito coincidente das estatísticas é que 98% dos brasileiros não tem planejamento financeiro. Gente, uma coisa que é interessante, que eu estava analisando esses dias, tem um livro, aliás, inclusive ele está aqui. Deixei aquele preparadinho aqui para mostrar para você. Esse livro aqui, do Napoleon Hill, ele é intitulado Quem Pensa Enriquece, em português, né? Em inglês é Think and Grow Rich. Uma tradução seria algo como pense e fica rico. Inclusive vou colocar o livro aqui atrás para eu não correr o risco de bater no microfone. Esse livro, gente, Quem Pensa Enriquece, ele foi escrito lá no ano de 1937 pelo Napoleon Hill, né? Pelo Napoleon Hill. E o autor, o Napoleon Hill, o que ele fala? Deixa eu explicar um pouco o que é esse livro para eu dizer para você o que eu quero dizer sobre Quem Pensa Enriquece. O autor do livro, o Napoleon Hill, ele estudou por 20 anos qual que era o motivo de grandes empresários enriquecerem, ao mesmo tempo que tantos outros milhares de empresários acabavam falidos e não conseguiam se recuperar financeiramente. O Napoleon Hill, ele acompanhou o crescimento de grandes empresários, vários, tá? Eu separei 3 aqui para vocês e vou colocar na tela agora. Uma das pessoas que ele estudou foi o King Camp Gillett, eu acho que é essa a pronúncia. Inclusive, está entre aspas para destacar, tá? Então escreve assim, Gillette, né? Se a gente trazer para o nosso português. Então uma das pessoas que o Napoleon Hill, do livro Quem Pensa Enriquece, estudou, foi o, digamos assim, Senhor Gillette, né? O King Camp Gillett. Esse cara é nada mais, nada menos o Gillette, o inventor da lâmina de barbear mais vendida no nosso mercado. Tanto que a gente acaba chamando muitas vezes de Gillette. Uma outra pessoa que o Napoleon Hill estudou, o John Rockefeller. Ele foi o fundador da Standard Oil Company. A Standard Oil Company era nada mais, nada menos do que a maior companhia de produção, de transporte e de refinanciamento de petróleo da época. E tem uma outra pessoa também, bem mais conhecida, que é o Henry Ford. Acredito que esse, com certeza, todo mundo conhece, que é o fundador da Ford, né? E o Henry Ford, para você ter uma ideia, ele inventou a produção de veículos em massa e isso fez com que reduzisse o custo de produção, podendo vender veículos para mais pessoas. Gente, nesse livro, o Napoleão reuniu características comuns do Sr. Gillette, vamos trazer assim para o português, do John Rockefeller, do Henry Ford
e de vários outros grandes empresários, e ele reuniu características comuns desses empreendedores de sucesso. Eu contei tudo isso para dizer o seguinte: observe o título do livro. O que está escrito aqui? Quem pensa, enriquece. Inclusive, quando está guardado, eu coloco esse plastiquinho aqui, né, para proteger ele e ele durar mais tempo. O título do livro é Quem Pensa Enriquece. O título desse livro não é Quem Trabalha 12 horas por dia enriquece. O título do livro não é Trabalhe Mais e Enriqueça Mais. O título também não é, sei lá, o que a gente pode pensar. Quem é solteiro enriquece. Ah, eu não tenho dinheiro porque eu sou casado. Já ouvi tanto isso. Que bobiça, que grande pensamento limitante. O título do livro também não é, agora esse Quem é solteiro enriquece é mais voltado para os homens. Agora vou alfinetar um pouquinho as mulheres. O título do livro não é Quem casa com um príncipe encantado enriquece, né? E também agora para todo mundo não é também Quem rouba um banco enriquece. O título do livro é Quem pensa enriquece. Isto é, quem sabe planejar, pensar, podemos ter como sinônimo, quem sabe planejar, ou seja, pensar, sabe escolher e sabe executar. No caso, a execução aqui seria enriquecer. Gente, sobre o livro, Michael, então eu tenho que ler o livro, só, né, enfim, um parênteses aqui. Michael, eu tenho que ler o livro, então, para eu aprender a planejar, escolher e executar? Como é que eu faço para investir, Michael Lima? Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que ler o livro? Por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Bom, uma sugestão, e eu passei já uma atividade, né? Uma sugestão para você começar é fazer a atividade que eu mencionei, né, anteriormente. Parar 5 minutinhos depois dessa live, pensar em 10 coisas que você quer fazer com o dinheiro, quando você tiver mais dinheiro, aquele dinheiro que você almeja, e dessas 10 coisas, escolher 5. Por que escolher 5? Porque você tem que ter foco. As chances são que se você quiser fazer 5, 10, 15, 20 coisas, infelizmente, você não vai ter foco e não vai conseguir atingir esse objetivo. Por isso que eu penso em você pensar em 10 coisas ou mais, mas escolher 5 coisas e essas você perseguir até você conseguir. Eu já aviso que vai doer, tá? Vai doer porque escolher, gente, querendo ou não, é um processo de dor. Nossa, será que eu quero com dinheiro comprar uma casa? Ou será que eu quero, enfim, fazer uma viagem, sei lá, para o exterior, por exemplo, quando a gente puder fazer? É difícil escolher, vai doer, tá? E dessas 5 coisas que você escolher, começa a traçar planos gerais e específico para cada uma delas. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse exercício. Claro que se você quiser ler o livro, seria ótimo, mas com esse exercício já vai te ajudar bastante a planejar, escolher e executar. Inclusive, deixa eu colocar na tela para a gente falar um pouquinho mais sobre esse exercício. Dessas 5 coisas que você escolheu, dentre as 10, eu falei que você vai traçar planos gerais e planos específicos para cada uma dessas escolhas que você fizer. Então vou te ajudar como fazer isso. Então você vai pensar o seguinte: eu tenho que ter um acompanhamento para eu conseguir atingir esse meu objetivo. Isso faz parte desse planejamento geral e desse planejamento específico. Vamos começar a partir do planejamento geral. Eu vou assistir todas as lives. É um exemplo, né? Eu vou assistir todas as lives. Isso faz parte também do planejamento. Eu não vou pontuar cada um desses. Você vai trabalhando na sua cabeça como você achar melhor. Outra coisa, eu vou ser um aluno do método Começar a Investir para eu conseguir executar esses 5 objetivos e eu conseguir planejar, escolher, executar. Será que eu vou ser um aluno? Será que eu preciso me preparar para isso? É você que vai dizer, tá? Não sou eu. Outra coisa,
Eu vou fazer a minha reserva de emergência, RE, para quem não sabe, significa reserva de emergência. Claro, para quem não fez ainda, né? Será que eu vou fazer a minha reserva de emergência, então, para eu atingir esses 5 objetivos? O que mais que a gente tem aqui? Pode ser que você também já tenha feito a sua reserva de emergência, não é verdade? Então, imaginando o cenário de que você já fez a reserva de emergência, eu vou investir mais. Então, se você já fez sua reserva de emergência, o que eu vou fazer para conseguir executar esses 5 objetivos que eu escolhi? Eu vou ter que investir mais, além do que eu faço hoje? Quanto que eu vou investir? E por último, eu vou deixar meus investimentos mais seguros, aqui para quem já está no nível um pouquinho acima, para não correr riscos. Vou deixar na tela aqui, se você quiser printar para te ajudar. Esse é um exemplo, é uma ideia do seu planejamento para cada uma dessas 5 coisas que você escolher dentre as 10. E, gente, é você que vai decidir o que é melhor para você, tá? Preciso de um acompanhamento? Preciso assistir às lives? Preciso ser um aluno do método? Eu tenho que fazer minha reserva de emergência? Preciso investir mais? Preciso ter mais segurança? É você que vai escolher dentre essas sugestões que eu fiz aqui para você. E fique muito atento, porque não precisa sair investindo de qualquer jeito, tá? Sem planejamento, sem a escolha e a execução, as coisas tendem a não funcionar. O certo é você definir objetivos financeiros de forma bastante geral, no primeiro momento, como nós definimos juntos aqui, nesse curto espaço de tempo, mas a partir dessas definições, desses objetivos gerais, é importante você tornar também eles mais específicos. O que seria tornar mais específico, Michael Lima? Por exemplo, não adianta tanto você pensar, eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas e comprar uma casa. Isso é um objetivo geral, né? Agora, o que seria um objetivo específico? Eu preciso de 10 mil reais, por exemplo, para pagar minhas contas, e de 300 mil reais para comprar a minha casa. Em quanto tempo? Em 5 anos. Entenderam a diferença? Eu gosto de repetir para ficar bem claro. Então, existem objetivos gerais. Eu tracei uma série de objetivos gerais aqui para te ajudar a contextualizar 5 minutinhos depois da live. Mas o objetivo geral, por exemplo, seria: eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas e comprar minha casa. E o objetivo específico, então você vai afunilando para a especificidade, seria: eu quero 10 mil reais, que é o que eu preciso para pagar minhas contas, e 300 mil reais para comprar a minha casa. Em quanto tempo? Em 5 anos. Depois de planejar, você tem que acreditar no seu planejamento. O Ferraz está falando ali, aula de muito valor hoje, Michael. Muito obrigado, Ferraz. Fico muito feliz se eu puder ajudar. Depois de você planejar, você deve acreditar no seu planejamento, melhorar esse planejamento quando for necessário, e a escolha dos caminhos e a execução do seu plano vão acontecendo no dia a dia. Cada dia que passa, você vai estar mais perto do seu objetivo. Essa frase é de quem? Essa frase é minha. Essa frase é do Michael Lima. Gente, o que vocês vão fazer agora? Clica no link que está na descrição, se você ainda não clicou. Faz o seu cadastro, presta atenção que isso é muito importante. Clica no link, faz o seu cadastro para receber os avisos, né, por e-mail. Receber os avisos por e-mail e os materiais pelo Telegram. Inclusive, eu vou enviar em seguida lá no grupo, lá no canal do Telegram, assim que terminar a live, a apresentação dessa aula que eu separei aqui para vocês. Vou enviar com uma musiquinha bem bacana e vou enviar também uma planilha de organização financeira. Aqui no tempo da aula acabou que não deu tempo de explicar a planilha, mas a planilha é muito fácil. Lá vai ter a data, o que você gasta e qual que é o valor, tá? Então você tem 2 atividades: anotar, fazer anotações dos seus gastos. Você pode imprimir essa planilha para você,
tá? É uma planilha simples para você anotar todo dia os seus gastos e assistir também a apresentação da aula, que é bem simples, com a musiquinha bem bacana que eu vou mandar lá no grupo, e fazer aquela escolha entre as 10 coisas que você quer fazer com o dinheiro, escolher 5 e fazer aquele afunilamento de planejamento e de objetivos. Então não deixa de participar do Telegram também. E não esquece que nós temos também a comunidade no Facebook para você conhecer outras pessoas que, assim como você, estão nessa jornada de começar a investir ou já estão investindo e querem investir com mais qualidade. Galera, esse conteúdo ele é educativo, não tem um cunho religioso e também não é indicação de investimento. A live de amanhã é às 20 horas e sai do ar para edição, então é melhor você estar ao vivo aqui também comigo. Um grande abraço e até amanhã, pessoal, às 20 horas. Tchau, tchau. Que legal que você assistiu esse vídeo. Muito obrigado, investidor, obrigado, investidora. E agora é a sua vez de fazer um comentário aqui embaixo dizendo o que você aprendeu com esse vídeo e o que você gostaria de ver aqui no canal.